Sou a Lívia Piola, do grupo FGH, e hoje vou falar sobre margem bruta. Bom, a margem bruta é uma medida que mensura o quão rentável é o seu negócio, ou seja, qual a lucratividade que você está tendo em cima de cada venda, de cada processo de comercialização dos seus produtos. E é uma medida em porcentagem, certo? E a margem bruta é um dos principais indicadores, um dos principais fatores que são considerados no planejamento estratégico e também na precificação dos produtos, na alocação de preço em cada produto que o seu negócio possui, certo? Então, quando você leva em conta a margem bruta como um fator estratégico e também um fator de precificação, você consegue mensurar a eficiência do seu setor produtivo. Você consegue ver o quão produtivo e o quão competitivo, solidificamente a longo prazo, a sua empresa é. Bom, mas margem bruta é diferente de lucro bruto. A margem bruta ela seria o preço de venda menos os custos de venda, tá? Esses custos seriam os custos diretamente ligados ao seu esforço produtivo ou ao seu esforço de venda. Então, aqui no exemplo de uma empresa fictícia, a editora Bom Livro, se ela produz R$ 150 em livros e gasta 75 para produzi-los, a margem bruta dela é de 50%. O lucro bruto é diferente, é o preço de venda menos os custos de produção e comércio, certo? Então, você precisa produzir e comercializar seus produtos. Então, todos esses custos vão estar deduzindo a sua receita. E aí você gera o lucro bruto. Então, aqui na nossa editora Bom Livro, se ela produz 150 em livros, mas ela gasta no total, nesse esforço dela de produzir e de comercializar todos esses gastos inerentes, ela gasta R$ 120, então o lucro dela é somente de R$ 30, tá? Bom, então aqui para calcular a margem bruta, você faz, ela seria o produto da divisão do lucro bruto pela receita total multiplicado por 100, tá? Essa multiplicação por 100 se dá porque a margem bruta ela é uma medida em porcentagem, então por isso que a gente multiplica por 100. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre a margem bruta, a gente vai analisar aqui as Walt Disney Company, tá? Então, a gente pega, aqui tem um recorte da demonstração do resultado da empresa, e aqui é evidenciado a receita total e o lucro total, e o lucro bruto, perdão. E serão as duas medidas que nós vamos considerar no nosso cálculo. Então, a gente vai pegar a receita total e o lucro bruto, e dividindo e multiplicando por 100, a gente encontra que a margem bruta em 2019 é de 39,6%, tá? É uma margem até que legal. Então, vamos agora analisar esse resultado da margem bruta, tá? A gente viu então que a margem bruta ela indica a sua vantagem competitiva a longo prazo no mercado, certo? E para você analisar se a sua empresa ela é competitiva e essa competitiva é sólida a longo prazo, o valor da margem bruta ele deve ser constante e acima de 40% no intervalo de 7 anos consecutivos de análise, tá? E quando você pega o valor da margem bruta, você consegue chegar a dois parâmetros diferentes. Se a sua margem bruta é baixa, ou seja, abaixo de 40%, isso indica que você está tendo uma vazão muito grande de dinheiro. Você não está acumulando dinheiro no seu negócio, então o seu negócio não é eficiente, a sua gestão está sendo deficitária, seu plano estratégico não está sendo bem aplicado à empresa. Agora, se a sua margem bruta é acima de 40%, ou seja, ela é alta, significa que a sua gestão ela foi eficiente a tal ponto que conseguiu planejar uma estratégia e implantar essa estratégia na empresa. Então, você alcançou uma competitividade sólida no mercado e essa competitividade ela é sólida a longo prazo, certo? Mas aqui eu faço uma ressalva. Quando você analisa a margem bruta isoladamente e leva ela como único fator de análise para a definição do seu planejamento estratégico e de precificação, você está cometendo um erro, certo? Porque ela é um fator, ela é um indicador da saúde financeira da sua empresa, mas ela é apenas um. Então, ela deve ser levada em conta juntamente com vários outros fatores. Quando ela é analisada isoladamente, a sua análise vai ser equivocada. Então, você vai cometer erros de gestão, erros de estratégia, certo? E por que isso? Porque a margem bruta ela não leva em conta algumas despesas inerentes ao processo produtivo e ao esforço de venda, como, por exemplo, despesa de aluguel, despesas de pessoal, impostos, e também ela não leva em conta algumas dívidas, certo? Então, algum empréstimo que você tenha feito, juros, a margem bruta ela não leva em conta, tá? E por que é importante ter uma margem bruta acima de 40%, né? Bom, como a margem bruta ela não leva em conta, né, todos esses gastos que eu falei agora há pouco, então você tendo essa margem alta, você vai ter dinheiro suficiente na sua empresa para pagar todas as despesas e dívidas que você possa ter contraído durante o seu exercício, certo? Então, essa é a importância de ter uma margem bruta. Então, agora vamos analisar
a margem bruta da Walt Disney Company a longo prazo, certo? Então, aqui nesse recorte da demonstração do resultado do exercício, nós temos aqui de 4 anos, certo? De 2016 a 2019. Nesses 4 anos, a gente pode ver que a margem bruta ela não variou muito ao longo do tempo, ela ficou em torno desses 40%, né? Foi um pouquinho maior em 2016, constante entre 2018 e 2017, e depois agora caiu em 2019, né? Tá abaixo de 40%. Mas está nesse entorno de 40%, então é uma margem bruta muito boa para a Walt Disney Company. É claro que não é aquela margem ótima, ideal, de 60%, como é o caso da Coca-Cola, mas não é aquela margem extremamente baixa e variável, como algumas empresas, como a United Airlines, certo? Então, é uma margem muito boa para a empresa. Bom, e aqui está toda a bibliografia, se você quiser pesquisar alguma coisa do que foi dito nesse vídeo. Então, toda essa bibliografia foram as fontes utilizadas para a produção desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir.